Aqui. Bom, boa noite a todos. Vamos lá, nossa prece. Hoje iniciando, como o Fernando colocou, com uma prece direcionada com as nossas energias, as nossas boas vibrações, colocando o nosso sentimento e emitindo bons pensamentos a tia Selma, essa prestimosa trabalhadora da casa de Eurípides Barçanufo, para que ela possa contar com toda a estrutura material e a estrutura espiritual para a sua energização, que ela se sinta em paz, equilibrada, e que as pessoas, os profissionais que dela cuidam, possam ser intuídos, orientados, auxiliados pelos queridos mentores do plano espiritual desta casa. Estuda por conta, não de privilégio a ela, mas de merecimento, por todo o trabalho que há anos ela faz, contando com vínculos, afinidades no plano espiritual. E de nossa parte, que nós possamos efetivamente aplicar em nossa vida cotidiana todos os ensinos que temos aqui semanalmente colhido no Livro dos Espíritos, nas nossas trocas de reflexões, conhecimentos e experiências. Que esses ensinos passem a fazer parte das nossas existências, do nosso dia a dia. Que nós possamos nos apresentar como pessoas verdadeiramente transformadas, modificadas nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Que a fé se fortaleça em nós, que nós sejamos pessoas mais responsáveis, mais calmas, mais atentas. Isso possa, de fato, refletir aqui em nossas existências, porque, enfim, isso significa aplicar no nosso dia a dia, nas nossas vidas, tudo aquilo que o Espiritismo nos fornece, todos os instrumentos, todas as ferramentas que o Espiritismo nos dá. Mas é preciso que nós nos valhamos dessas ferramentas, que nós utilizemos essas ferramentas no sentido da nossa lapidação, no sentido do nosso burilamento, do nosso aperfeiçoamento. E certamente neste processo somos secundados, ajudados pelos amigos do plano espiritual, pedindo a eles que, sobretudo, nos deem boa vontade de agir conforme os preceitos cristãos desenvolvidos pelos Espíritos. Que Jesus nos auxilie, nos intua e nos proteja nos nossos elevados esforços a caminho do bem e que a paz do Cristo esteja conosco. Que assim seja. O C 218
Ideias inatas. O espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? Resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias natas. A teoria das ideias natas não é, pois, uma quimera? Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Libertado da matéria, o espírito os conserva. Durante a encarnação, ele pode esquecê-los em parte momentaneamente, mas a intuição de que deles guarda ajuda o seu adiantamento. Sem isso, deveria sempre recomeçar. O espírito parte em cada nova existência do ponto em que chegou na existência anterior. Deve haver, assim, uma grande conexão entre duas existências sucessivas? Nem sempre de grande como poderia supor, tão grande como poderia supor, porque as posições frequentemente são bem diferentes, e no intervalo o espírito pode ter progredido. 219. Qual é a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, os cálculos, etc.? Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual não tem consciência. De onde queres que elas venham? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. Em mudando de corpo, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Sim, se conspurcou essa inteligência ou se fez dela um mau emprego. Ademais, uma faculdade pode permanecer adormecida durante uma existência, porque o espírito veio para exercitar uma outra que com ela não tem relação. Então, ela fica em estado latente para ressurgir mais tarde. É uma lembrança retrospectiva que o homem deve, mesmo no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho sufoca, muitas vezes, esse sentimento. É a essa lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se registram em todos os povos? Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Por isso, encontramos-la por toda parte, sendo uma prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado como espírito, tem consciência instintiva do mundo invisível. Porém, muitas vezes, os preconceitos falseiam essa ideia e a ignorância a mistura com a superstição. Gauss. O que nós estamos estudando, nós estamos no ponto da pluralidade das existências, da reencarnação, né? E esses dons, esses talentos extraordinários, ou os talentos que nós temos mesmo, ou essas, igual a Lucy falou a semana passada, né? De que ela foi a um local e se lembrava ali de já ter estado naquele local, ter vivido naquele local. Juliana também colocou isso na questão da Inglaterra, né? Isso tudo só tem explicação com a pluralidade das existências, né? Ainda que nós tenhamos o ouvido temporário, o esquecimento temporário, nós guardamos nos nossos espíritos, nós temos essas impressões nos nossos espíritos dessas vidas passadas. Isso está em nós, isso nos trouxe até aqui, isso nos fez, né?
Então, quando a gente vê essas crianças com dons extraordinários também, isso fica mais visível, mais latente ainda, né? No dom da música, disso que a gente tem conhecimento e que só se explica, então, quando se fala autodidata, né? Desses autodidatas, que isso explica com o conhecimento do espírito que aflora, né? E aqui, na 221, isso ele vem tratando na 218 até 220, dessas ideias inatas, desses dons inatos que nós temos. Aí, na 221, ele pergunta se é a essa ideia inata, ou a pluralidade das existências, ou a anterioridade do espírito, essa intuição que todos nós temos da crença em Deus e do pressentimento da vida futura. E se nós formos bem observar, desde os primórdios da humanidade, desde que o homem começou a pensar, a raciocinar, e aí nós vamos tratando aí de 50 mil anos, mais ou menos, antes de Cristo, o homem moderno, mas a gente põe aí um homem pensante mesmo, 10 mil anos antes de Cristo, nós vamos ver que o homem tem essa intuição da ideia de Deus, da crença em Deus, ou de uma crença de uma força superior, e da vida futura. E aí nós vamos ver as construções das religiões, ainda no paganismo, que Deus ligava, o homem ligava a Deus às forças da natureza, né? Que ele não podia controlar. Aquilo que o homem sabia que ele não podia controlar, que são as forças da natureza, ele ligava a Deus. E a cada elemento da natureza, a cada força da natureza, ele ligava uma divindade, né? Mas ali já há a intuição da ideia de uma força superior ou de forças superiores. E nós vamos ver em todas as religiões também a ideia da vida futura, todas elas. Ela tem a ideia de uma crença em deuses ou em Deus e de vida futura, toda religião. Toda religião vai nos colocar a um Deus e a uma continuidade da vida, a vida continua. Mas cada uma vai pintar um cenário diferente para essa vida. Cada uma vai colocar uma Deus vai pintar Deus de uma forma diferente. Então, as várias divindades, por exemplo, o paganismo romano, as várias divindades situadas no Olimpo, capitaneadas por Júpiter, divindades ligadas aos sentimentos, às vontades humanas, né? Nós vamos ver o paganismo em que, não o paganismo romano, mas em que as divindades eram ligadas às forças da natureza. Nós vamos encontrar um Deus antropomórfico, depois com sentimentos humanos, um Deus punitivo, um Deus vingativo, né? Um Deus austero. E nós vamos encontrar diferentes visões, diferentes cenários para a continuidade da vida. Nós vamos encontrar, notadamente na teologia clássica, que a vida continua, mas ela vai continuar de acordo com uma única existência aqui na Terra. Uma única existência na Terra vai fixar a sorte da alma para toda a eternidade. Então, nós veremos um paraíso ocioso, contemplativo para o bom e uma justiça de vingança, mais baseada na vingança de Deus por erro pontual, por um erro, por um equívoco, que é representada pelo inferno. Mas sempre houve no pensamento humano esses dois pilares que envolvem todas as religiões. Há também, nós vemos doutrinas materialistas, ateístas, que não acreditam no elemento espiritual, que desprezam a existência de Deus. Que fala, a gente está numa vida material, muitas dessas teorias materialistas dizem, a gente está numa vida material, não adianta ficar abstraindo questões que não são aqui da Terra. Então não adianta ficar falando da existência de Deus ou de vidas futuras. Mas aí até aqui a resposta nos diz, ó, o orgulho sufoca muitas vezes esses sentimentos inatos, que são os sentimentos da existência de Deus, da continuidade da vida, né?
os preconceitos, a ignorância, tudo isso aqui na Terra, ela sufoca essas ideias que são ideias inatas. E daí, na continuidade da 221, é a essa lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se registram em todos os povos. Então, se nós temos, de um lado, essas diversas religiões que pintam a seu modo Deus, e de um modo bastante equivocado, né? De modo compatível ainda com a ignorância, com a imaturidade espiritual do homem na Terra, que pintam uma vida futura, um cenário de vida futura também bastante infantil. Nós sempre tivemos, desde dos primórdios, essas verdades espirituais que hoje reveladas e difundidas pelo Espiritismo, elas sempre existiram na mente humana. Se a gente for ler o livro Depois da Morte, a existência da reencarnação, de Leon Denis, ele vai traçar os diversos povos, as diversas civilizações que sempre tiveram a ideia, as mesmas ideias do Espiritismo. Então, ele vem falando, lá de trás, ele fala, por exemplo, de Krishna, né? Krishna é de 3.200 anos antes de Cristo. Se nós formos ler ali os Vedas, lá na Índia, né, lá nos hindus, nós vamos encontrar os mesmos postulados da doutrina espírita. Nós vamos encontrar a ideia de karma. O que é a ideia de karma? É a ideia do sofrimento atual, é a ideia de expiação. O karma é uma expiação de causa anterior ou de causa atual, de causa de outra vida. Então, nós vamos ter a ideia da transmigração da alma em vidas sucessivas até o seu aperfeiçoamento. Krishna já falava isso, da pluralidade das existências. Se a gente for para o Egito Antigo, nós vamos encontrar isso. Se nós formos para a Grécia Antiga, de Pitágoras, dos filósofos de Platão, 500 anos antes de Cristo, nós vamos encontrar os mesmos postulados da doutrina espírita. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no item 4, está lá Sócrates e Platão, os precursores da ideia cristã e do Espiritismo. 500 anos antes de Cristo. Então, Sócrates, que foi precursor de Platão, que foi preceptor, professor de Platão, ele nada escreveu como Jesus. Platão escreveu as ideias de Sócrates. Nós vamos encontrar lá as ideias que permeiam o Espiritismo. Allan Kardec era um nome, o pseudônimo do professor Rivaio. Hippolyte Léon Denisard Rivaio era o nome de Kardec. Quando ele se converte ao Espiritismo, o espírito de Zéfiro, que era um espírito protetor ali de Allan Kardec, ele sugere que o professor Rivaio utilize o pseudônimo Allan Kardec. Por quê? Porque o professor Rivaio era um homem de intenso prestígio na França. Ele era um grande intelectual, um grande poliglota, um pedagogo de renome, um professor, né, um diretor de colégio, e ele revolucionou o ensino público na França, ele criou projetos revolucionários no ensino público na França. Então, para que o prestígio dele não se... E essa foi a orientação de Zé. Para que o prestígio dele não se transportasse automaticamente para o Espiritismo, ou seja, para que o Espiritismo ganhasse força e prestígio pelo seu próprio conteúdo e não pelo prestígio
do professor Rivaio, ele sugere, então, que ele adote o pseudônimo de Allan Kardec, dizendo a ele que Allan Kardec era um nome de uma outra vida que o professor Rivaio teve, na qual ele foi druida. O que era druida? O druida era o gênio, o sábio do povo celta. E Allan Kardec tinha sido um gênio, um sábio do povo celta. Eles precisavam de mais de 20 anos de estudo da alma, da filosofia no povo celta, lá nos primórdios, 500 anos depois de Cristo. Eles precisavam de 20 anos de iniciação e de disciplina de vida para se tornar um druida, um sábio, um gênio. E a doutrina dos celtas era baseada justamente na pluralidade das existências. Esse era o ponto principal da doutrina dos celtas, dos quais o druida era ali o chefe, o líder intelectual, né? Então eles diziam que o aprimoramento do ser se dá com a pluralidade das existências. Então, isso foi algo que sempre existiu na humanidade. Esses ensinamentos, esses postulados, esses princípios da doutrina espírita de crença em Deus, de pluralidade das existências, de comunicabilidade com o plano espiritual, sempre esteve presente na mente humana. Mas era conservada ali aos iniciados, porque o povo não tinha condição, a, a humanidade estava num grau de imaturidade ainda que não lhe permitia compreender o que o Espiritismo depois viria a revelar. Quando o homem estivesse pronto, estivesse suficientemente maduro para entender os postulados espíritas. Ora, se bem antes de Jesus já se existia todos esses postulados de crença em Deus, de pluralidade de existências, de imortalidade da alma, de comunicabilidade entre vivos e mortos, bem antes de Jesus já existia, com a vinda de Jesus, Jesus não pôde falar isso, porque falando de amor, de perdão, foi levado ao Calvário e à cruz. Ele disse, não está no momento ainda, no momento oportuno, lhes enviarei o Consolador prometido, que virá aí trazer ao sentimento popular tudo isso que eu não posso dizer agora, Jesus disse. Então é como na escola. O professor só ensina aquilo que o aluno é capaz de compreender. Por isso há graduação, né? Por isso há um escalonamento de séries, de classes e de conhecimento. E aí vem o Espiritismo no século XIX, na medida em que o homem está mais maduro para compreender. E a gente vê quanta luta não houve, né? Quanta luta não houve. O Kardec foi encarcerado. O Espiritismo no Brasil era considerado crime. Quanta dificuldade ainda há para o espiritismo no mundo, no continente europeu, por exemplo, em que não se tem ainda a expressão que há aqui no Brasil acerca do espiritismo ou em outros lugares. Então, essa dificuldade de hoje nos dá ainda uma dimensão muito maior, dá uma noção para a gente da dificuldade que haveria no passado. E aí, quando o homem tinha necessidade, começou a ter necessidade de um conhecimento religioso em bases mais racionais, em bases mais realistas, porque a ciência começa a evoluir, e se vê que o mundo não pôde ter sido criado com Adão e Eva 4.000 anos antes de Cristo. Não dá, porque se acharam evidências científicas de que o mundo é muito mais velho que isso. O mundo tem bilhões de anos, né? E aí, quando as evidências científicas começaram a contrariar a ciência, o homem foi para o lado da ciência. Falou, não, então eu não vou acreditar em nada dessa balela que estão me falando,
Porque é melhor não acreditar em nada do que acreditar no inacreditável. É melhor não acreditar em nada. E aí, quando o homem. Só que é preciso que o homem também. Só a ciência não vai abastecer o sentimento humano. Só o conhecimento não abastece as necessidades da alma. Ela pode abastecer as necessidades intelectuais, tal, mas a gente precisa abastecer, alimentar o nosso sentimento, né? E aí vem o espiritismo compatibilizar isso. Ele vem trazer uma religião com base na ciência, com base no raciocínio, com base no pensamento. Porque até a vinda do espiritismo, o que se tinha era a ideia de que a ciência deveria ser era algo absolutamente antagônico, contrastante com a religião. Ou se era um cientista, ou se era um pensador, ou se era um religioso. Eram coisas antagônicas, coisas que não se casavam, que não se misturavam, que não se juntavam. Não dava para ser os dois. Não dava para ser os dois. E aí Kardec vem trazer uma religião que é uma ciência. Vem compatibilizar, vem unir as necessidades humanas. Uma religião que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, como está lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Vem trazer uma religião que não está firmada em dogma, vem trazer uma religião que não tem hierarquia sacerdotal, trazer uma religião que não tem ato de ritualística, ato exterior. Então, um momento propício foi quando aconteceu esse momento histórico, e tudo isso, eu repito, é retratado no livro Depois da Morte. Então, você tem uma a religião subjugando o homem e tal, durante toda uma Idade Média, que durou 1000 anos, 10 séculos na história da humanidade, muito tempo. Aí vem as ideias iluministas, renascentistas, para contrapor a isso. Não, vamos pensar, vamos dizer que a música aqui. Vamos dizer que a Terra pode girar em torno do Sol. Vamos dizer que o pensamento humano tem que ser prestigiado, né? E aí, só que a igreja combatia isso. Então vamos deixar a igreja para lá. E aí o homem começa. O índice, lá no livro Depois da Morte, tem isso. Que, por exemplo, a criminalidade, o número de suicídios na França aumentou exponencialmente. Ele fala, eram 300 e pouco. Antes das ideias materialistas ganharem força, no início do século XIX, no século XVIII, no início do século XIX na França, tinha-se ali 300 e poucos suicídios por ano na França. Com as ideias materialistas, foram para 8.000. A Leon Denis disse. Por quê? Ora, se eu sou um materialista, eu não entendo que nada há depois dessa vida. Só entendo que só há matéria. Eu estou sofrendo, por que eu vou esperar para cair no nada se eu posso cair agora? Eu sofri mais. Eu vou ficar sofrendo, ou se eu posso me atirar no nada antes. Então, já vou acabar aqui. Uma das. E aí vem a doutrina espírita dizer: uma das percepções foi, ó, o homem está pensando muito, o homem está tendo livre pensamento, o pensamento é tudo, a ciência é tudo, o raciocínio é tudo. Agora, ele não tem conforto moral, ele não tem amparo para o sentimento, ele não tem consolo, ele não tem generosidade, ele não tem solidariedade, ele não tem fraternidade, ele não tem empatia. E aí veio o momento, né? Vamos unir essas duas coisas. O plano espiritual falou: o solo está fértil, o terreno está fértil, para a gente mandar agora algo que vai prestigiar esse pensamento, vai prestigiar a ciência, mas também vai dar conforto, consolo, vai nutrir o sentimento, os sentimentos humanos. Tiago, Oi? por que que eu não consigo entender por que que o Espiritismo não continuou ou perdeu totalmente a força na França?
Então, eu acho que os espíritos aqui respondem na 221. Às vezes o orgulho sufoca, sabe? O orgulho dos povos, o orgulho humano ainda, ele sufoca esses sentimentos de fraternidade, de solidariedade. Se a gente for ver, Luci, onde Jesus veio onde tinha mais dor, né? Fala, eu não vim para curar os sãos. Jesus veio onde havia mais confusão no mundo, que era lá na Galileia. E o Espiritismo também, por que ele se propagou no Brasil acima de tudo? O ambiente aqui foi propício. Aqui nós temos dificuldades, nós temos ainda corrupção, nós temos miséria, nós temos dores. E aí, muitas vezes, a gente precisa do remédio, né? Muitas vezes a gente precisa mais do remédio. E é isso que diz no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um coração ainda um pouco mais endurecido daqueles espíritos do plano europeu. Jesus tentou plantar a árvore lá do Evangelho, lá na França, começando pela França. Mas quantas guerras não houve, né? Guerras ali de conquista de território, desde das guerras ali na Alemanha, na Prússia, nas diversas guerras territoriais, as cruzadas, depois a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, olha tudo isso acontecendo ali naquele cenário, né, naquele povo. Então, ainda o orgulho muito, até hoje, né? Onde estão as guerras no mundo? Estão ali na Europa, né? No Oriente Médio, na Europa, é ali que a gente vê o coração ainda mais empedrado. Então, acho que é o que os espíritos respondem aqui, que o orgulho sufoca muitas vezes esse sentimento, a ignorância, a superstição, né? E a gente vê o povo brasileiro sempre um povo mais ligado à religiosidade mesmo, né? Um povo mais ligado à religião. E é onde o espiritismo teve terreno mais fértil aí para que ele possa germinar, para que ele possa se espalhar, né? Também que tem muito a ver com mistura de raças, clima, Os africanos que posição, né, geográfica. Eu acho que tudo contribuiu, tudo. Essa mistura de raças, eu acho que foi um dos pontos, eu acho, mais importantes, porque não era uma coisa arraigada de uma cultura só. São várias culturas que se miscigenaram, que se misturaram, né? Dando assim um campo fértil para que novas ideias chegassem. E eu acho que quando foi visto isso, né? Que inclusive foi decidido na época já logo depois do nosso descobrimento, né? Ismael volta para Jesus e diz, mas o senhor escolheu lá e eles estão escravizando os índios, estão escravizando os negros, estão trazendo... Pois é, mas Deus não faz nada ao acaso, né? Tudo tem um plano, tudo tem um objetivo. Então, acho que tudo isso tem que ser levado em consideração por nós que somos, assim, mentes pequenininhas, com uma visão muito, muito curta perante a visão de Deus, a visão de Jesus. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, explica bem isso, porque estava uma confusão lá, os corações endurecidos na Europa, o espiritismo. Jesus falou, já já vai o espiritismo para o mundo. João Evangelista já tinha sido incumbido ali por Jesus de trazer o evangelho, de trazer o espiritismo ao mundo.
Falou, a gente, mas aqui na Europa tá difícil, os corações estão endurecidos. Vamos abrir um outro flanco. Vamos montar a escola de Sagres aqui em Portugal, tal, que foi uma inspiração do plano espiritual para os portugueses começarem a se lançar ao mar, né? Tudo isso, olha, planejamento do plano espiritual. Isso tudo tem raízes no plano espiritual. Portugal veio, descobriu o Brasil, tal. Pô, agora a gente precisa formar um povo aqui, né? Vamos formar um povo. Aí existia a escravidão por esse coração endurecido do europeu. Já existia. Não é que Deus criou a escravidão, Deus não cria o mal, Deus é soberanamente justo e bom, é o homem que criou a escravidão. É o homem fazendo mau uso do seu livre-arbítrio que cria a escravidão. Mas já que há a escravidão, vamos tentar fazer do limão uma limonada, né? Já que há escravidão, vamos formar o povo brasileiro miscigenado, multicultural, um europeu, para a gente formar um novo povo que possa semear, que possa acolher o evangelho, né? Então, já que há, vamos levar para lá, lá tem índio, vamos levar o europeu, vamos levar o africano, vamos levar o mundo inteiro para lá, para que a gente comece um povo novo, né? E, ao mesmo tempo, já que há, olha como é que o plano espiritual age. Já que há escravidão, nós vamos ver vários desses escravos penados por acaso. Os escravos não foram preteridos. Ah, vou encarnar escravo, vou sofrer as crueldades de uma escravidão no Brasil, sendo separado da minha família, sendo levado para ser vendido, trabalho forçado, tal. Não, isso tudo é expiação do mal que se fez. Vários dos escravos, ou a imensa maioria dos escravos, eram senhores feudais que abusaram do poder na Idade Média, que durou 1000 anos na Europa. Oportunidade Que de torturavam, que subjugavam, que estavam ali espiando o que fizeram sofrer. grande Vejam, oportunidade. vejam a oportunidade. Esses espíritos vinham suplicando para virem escravos ou com a necessidade do planejamento reencarnatório para serem escravos, para expiarem o mesmo mal que impuseram aos seus vassalos durante 1000 anos de Idade Média na Europa. Então, não é que Deus criou, mas já que há, já que o homem, fazendo mau uso do seu livre-arbítrio, instituiu a escravidão, vamos fazer do limão uma limonada, vamos utilizar isso a favor do progresso desses espíritos. Porque lembra que eu disse aqui, há umas 2 semanas atrás, todo planejamento reencarnatório, todo planejamento do plano espiritual é baseado no amor, não na humilhação, não na vingança. Então, já que há escravidão, vamos propiciar por meio dela que esses espíritos endividados da Idade Média possam progredir, possam cicatrizar as suas feridas, possam elevar os seus sentimentos, sofrendo o que fizeram sofrer, né? Causa e efeito. Então vejam toda a programação do plano espiritual, como tudo é arquitetado no sentido do progresso, no sentido da elevação, no sentido do amor, né? E veja como a gente, desculpa, não fiz nada, veja como a gente tem continua até hoje um país que absorve todas as raças do mundo todo. Se a gente for ver, aqui no Brasil, nós temos a maior comunidade de italianos fora da Itália, De japonês, de japoneses fora do Japão, de libanês. de libaneses, né? De todos eles, tudo, em todos eles que a gente for ver, a maior comunidade de uma raça é aqui. E o país é aberto para todos. E como nós nunca fomos os colonizadores de ninguém, então a gente não tem que
está repondo por uma expiação, através de uma expiação, coisas que estão acontecendo hoje na Europa, tá? Na Inglaterra, eles reclamam muito a quantidade de indianos que tem, que está invadindo a Inglaterra. Mas espera aí, quanto tempo a Inglaterra não dominou a Índia? Eles não poderiam nem falar sequer a própria língua, né? E na França, com os marroquinos, com os libaneses, eles reclamam, mas eles estão tendo de volta aquilo que eles fizeram. Nós não. Nós sempre estivemos abertos a todos e a tudo, abraçando todas as culturas, e tudo em época certa, né? Acabou a escravidão, Vieram os italianos. vieram os italianos, trazendo uma nova cultura, trazendo. Então, nós nos tornamos o país que abraça o mundo, e todo mundo que vem para cá ama esse país, né? Então, a gente pensa que a gente já teve encarnações em outros países, né? Mas eu sempre digo, Senhor, me deixa vir brasileira de novo na próxima. E aí você vê, depois da Segunda Guerra, vieram os japoneses. Mais novo que flor. Márcia, Lins, só para a Márcia, ela mora ainda, né, Márcia, nos Estados Unidos, em Miami. Você frequenta algum centro em Miami? Como é que é lá essa questão do espiritismo em Miami? Você podia compartilhar aí conosco um pouco? Eu frequento de domingo, mas não todos, porque aqui é um pouco complicado. A minha filha vai na igreja, né? De domingo, eu também às vezes vou, então a gente se divide um pouco, né? E é um pouco longe, então, mas funciona bem. Tem as palestras de terça-feira, tem de segunda, é bem organizado. Mas o movimento assim de distribuição de cesta básica, dessa caridade, dessa fraternidade, essa caridade material mesmo, ela é Igual. muito menor que no Brasil. É igual, tem também. Tem também, tem. O pessoal é bem dinâmico e Legal. bastante. Mas tem pouco centro, né? Tem, tem bem pouco. Tem pouco, né? Mas é de Brasília. Aliás, eu sinto que aqui, eu acho que Estados Unidos todos, né? Na verdade, eu sou um pouco dividida, né? Eu sou messiânica, né, também. Eu falo que eu sou um pouco messiânica, um, um pouco espírita, então a minha igreja aqui messiânica também tem uma certa dificuldade com relação a ir para frente, né? Porque o pessoal se queixa um pouco de falta de tempo, uma série de coisas. E eu sinto isso também, por mais que tenha bastante gente, sempre é menor do que no Brasil, é óbvio, né? Eu vejo que tem bastante gente no centro e bastante gente na minha igreja, mas é bem menos. Por exemplo, a minha igreja aí no Brasil, a frequência é de 60 pessoas por dia. Por dia. Aqui, ela abre uma vez por semana. A frequência é 6 pessoas. Nossa, Entendi. Não, tem outra coisa também. Quando eu estava morando lá, que eu ia ao centro, muito brasileiro. A grande É isso que maioria brasileiros, Aqui, né? e aqui é latino. Americano, dá para contar. A minha igreja também, É americano. latino. você vê, né, Luci? Então, a pergunta sua que você fez, eu acho que os espíritos vinculados ao Brasil têm o seu coração tocado de maneira mais direta com esses postulados do espiritismo, né? Oi, Márcio. E você falasse uma coisa, que eu falo assim,
Por exemplo, Miami mesmo, Miami só tem um centro. O resto aí vai ter lá em Boca Raton. Sei, que é uma comunidade latina, né? É mais de 1 hora daqui. Por exemplo, Não, em Fort Lauderdale tem também. Lembra o que a gente viu? Em sim, Fort Lauderdale. É. Tem mas um é que, 1 hora, de qualquer forma, é inclu, 1 hora. não, da onde você mora, sim. Sim, sim. Mas, inclusive, é amigo do Gustavo. Lembra que a gente conversou com ele? Sim, é onde eu tô falando. É, Boca Raton, Fort Lauderdale, tá ali, É tudo Fort bem. Lauderdale. Fort Lauderdale. Que Mas é seja. brasileiro, né? Brasileiro que está lá. Sim, Todos brasileiros. é a mesma rede, é a mesma. Aham. É. É de Menezes, né? É o mesmo. Aliás, é o mesmo. Ele frequenta, é o Fabrício, fala, né? Ele É, frequenta, inclusive, tem uma palestra dele recentemente, nesse que eu vou, que é o mesmo. É o mesmo, esse é de Menezes. É o mesmo Sim. que eu vou, que é o que tem aqui, que é 40 minutos, não chega a ser 40 minutos, vai, 30 minutos, que é uma Expressway, né? Que assim não é tão É, pertinho, né? Aqui do lado. Mas é um só, mas tem bastante. Tem bastante gente. Quer dizer, bastante assim, comparado, né? Com as outras, até que tem bastante. Mas eles têm um bom movimento, assim, de cesta básica, de ir em hospital, de esse trabalho de daquela assistência de, como que eu chamo, de fazer. ah, Montanhas. faltou o nome agora. é, Das pessoas sorrirem, né? Tem uns auxílios assim, eles têm bastante atividade. Tem o sim. passe durante a semana, de final de semana, eles têm bastante atividade. Aham. Mas lógico, não comparado ao Brasil, isso sem sombra de dúvida, não. Sim. É, a gente pega a comparação, né? Miami, uma cidade grande, cosmopolita aí, gente do mundo inteiro. Você tem um centro que você conhece aí. Um, não Aqui lembro tem, dois, só aqui, tem um. aqui em Pinda tem 14. Só Só em tem um. Em Miami só tem um. Fora que a gente nem sabe que está né? por aí, né? Os 14 que a gente mais conhece, assim, que participa da Semana Espírita, ciclo de palestras, então, Mês espírita, né? Vai ser na semana, isso, esse mês isso espírita kardecista mesmo, né? Fora o centro de Umbanda, então é um movimento que no Brasil mesmo Jesus plantou e tá colhendo. E uma vez Geraldo Lemos Neto, o Geraldinho, perguntou ao Chico, Jesus escolheu o Brasil, mas a gente vê inflação, a gente vê corrupção, a gente é, vê violência. Mas o que você queria? Facilidade, o negócio é um remédio, é para curar. Daí ele fala isso, Chico falou para ele, Jesus veio na confusão também, Jesus poderia ter vindo nos melhores lugares do mundo, mas não. E aí eu me lembro de Paulo de Tarso, que eu já falei aqui. Paulo de Tarso era um grande intelectual, né? Quando era Saulo de Tarso perseguidor, ele era do Sinédrio, a grande cabeça, o grande intelectual do Sinédrio. E quando ele começou a fundar igrejas, por todo mundo conhecido, ele fundava, levando o evangelho do Cristo, o sonho era ir para Atenas, que era a cidade dos pensadores, dos filósofos, dos gênios, e foi a única cidade que ele não conseguiu fundar nenhuma igreja. Ele foi completamente desprezado, tido como louco. Ele foi, inclusive, o que é pior para ele, completamente ignorado. Era como se fosse um louco falando na praça pública. Então, a gente vê onde havia mais intelecto, foi onde o evangelho foi ignorado, absolutamente ignorado, muito menos compreendido. Reginaldo. Então, a gente faz esse relato todo, né, faz esse apanhado todo e percebe que a história ela é muito clara, né? A gente estava falando de quando o Brasil foi descoberto e vieram os imigrantes e trouxeram os escravos. E o que mais incomodava, pelo menos os relatos que eu já li, aos senhores de escravos, era a alegria e a união desse povo, que por muito mais que sofresse, ainda tinha o tempinho deles para rezar, para cantar,
para saudar, para estar com um sorriso no rosto. E quando resolveram se rebelar, digamos assim, para mim isso não era um afronto, mas uma condição que eles queriam ter. Eles se juntaram numa união tão forte que faziam os quilombos e eles recebiam a todos com o coração aberto. Eles começaram a mostrar para esse povo que você acabou de falar, Tiago, endurecido, que o amor começava a aflorar ali, nesse país, com mais evidência, com mais fortidão, com mais energia, com mais solidariedade, com mais humildade, porque nada tinham. Alguns chegaram até a roubar para poder alimentar o povo. Mas eles começaram a fazer esses atos não porque eles eram ladrões, mas porque eles tinham solidariedade aos irmãos que nada tinham. Então começaram a verificar que tudo o que eles tinham produzido de riqueza para aqueles senhores, uma parte também os cabia. Então, o que aconteceu? Com toda essa adversidade de povos vindo para cá, cada um teve uma parcela de contribuição. E eu tive vendo, há um tempo atrás, uma palestra de um amigo nosso que falou sobre sofrimento. Você lembra dessa palestra, não? Que o senhor falou lá na Eloy Chaves, naquele centro pequenininho lá? E nessa palestra, algumas coisas me marcaram muito, que é através do sofrimento que a gente tem o engrandecimento de se sentir pequeno demais nesse mundo de Deus para poder cultivar a humildade. É aí que você começa a baixar a sua bola. É por isso que a gente tem, eu não vou nem falar sofrimento, vou falar expiações. Porque a gente já fez isso hoje, se solidarizou com a situação da tia Zelma e já começamos a nos juntar numa corrente de energia para mandar vibrações para ela. Então você veja que são nos sofrimentos que a gente tem mais impulso, que a gente tem mais força, que a gente tem mais condição de sentir que nada é. A gente está aqui de passagem, de momento, e que se não for pelo amor, que é a bandeira-chefe, a bandeira do Espiritismo, se não for pelo amor, não vai ser de outra forma. Não pode ser de outra forma. Porque Deus é só amor. Tudo que você quiser falar de alguma palavra que você encontrar boa, ela vai estar vinculada no amor. Algumas pela humildade, algumas pelo sofrimento, algumas pelas alegrias que poderão vir do resultado de alguns sofrimentos, de algumas dificuldades, que eu não gosto de falar, problema. Eu acho que nós não temos problema, nós temos dificuldades, né? Eu já falei isso algumas vezes. E como nós, que somos espíritas, conseguimos visualizar dessa forma, ou de alguma forma próxima, a gente tende a ter menor sofrimento e mais possibilidade de ir conversando com outros e formando gradativamente, devagar, estrutura que fortaleça o espiritismo no Brasil. Você vai nos Estados Unidos, você vai em outros países, eu tive lá há pouco tempo também, você vê que é um povo frio. Você não encontra essa solidariedade que você encontra, por exemplo, no interior de São Paulo mesmo, lá em São Paulo. Mas não porque o povo seja ruim. É a forma de vida. Muito sofrimento, mas muito isolamento também. As pessoas se isolam muito. Nas comunidades menores, quando você vai para a periferia, você pega aquelas comunidades de nortistas, enfim, de povos de outras regiões que vêm se juntar ali, você vê a união. Você fala de povos japoneses. Olha a comunidade japonesa em São Paulo, a união que é deles, que já é uma coisa natural deles, por serem orientais. Você pega, então, os sertanejos, né? O pessoal que vive lá no sertão, que vive lá no norte, você vê a comunidade, eles é forte, tem suas desavenças, tem, mas eles são solidários. Quando vem alguém de lá para tentar a vida, já logo é acolhido, levado para dentro do seio do seu lar, mesmo sem conhecer. E põe lá dentro e ajuda a arrumar um empreguinho, ajuda a arrumar um carrinho de lanche, e ajuda a arrumar uma vassoura para... Enfim, eles vêm disputar um espaço que é de todo mundo.
mas através do desenvolvimento, da implantação do amor, mesmo que inconsciente, independente da religião, eles têm isso aflorando dentro deles. Aflorar isso vem de sofrimento. Por quê? Porque só o sofrimento faz a gente raciocinar, a gente descobrir que é sensível, que tem algumas coisas movimentando a gente, fluidos, energias, enfim, denomine como quiser. Mas é só através do amor que a gente vai conseguir não só abrir o nosso horizonte, mas se tornar pessoas melhores. Cada vez mais. Você falou agora há pouco também a respeito do karma, né? Até então, eu tinha raciocinado, eu tinha para mim que karma era só um resgate. Né? Não, porque o karma tá, não, é um resgate que vem na divisão. Não, mas existe karmas na vida sua atual. E eu não tinha pensado nisso. Né? Você não precisa ter passado por outra encarnação para ter um karma nessa, não. É aqui mesmo, tudo que você planta, você pode. E outra coisa, existem karmas que não, que às vezes a palavra karma quer dizer só negatividade. Não. Existe uma positividade muito grande que onde você às vezes planta coisas boas, você tem alguns seguidores, algum karma, que estão ali junto com você, paralelo. Que estão te ajudando também a progredir, e estão aprendendo também. Estão se inclinando sem entender como funciona o que nós estamos fazendo, estudando o espírito. Então, para mim, só existe uma coisa. Você pode ver que todo estrangeiro que vem para o Brasil, né, tem todos os problemas que todos os lugares têm, mas eles são acolhidos não só pelo interesse financeiro, mas eles, às vezes, não querem nem voltar para a terra deles. Porque eles sentem um calor diferenciado. Mas não é o calor do tempo, é o calor do ser humano que foi criando, que foi desenvolvendo aqui nessa terra. Quando Jesus escolheu, no meu modesto entendimento, o Brasil, ele escolheu um lugar que não tinha nada. E lá eu vou pôr todo mundo e aí vai começar a coisa a se entender. Porque é só assim que a gente aprende. Você só aprende quando você convive com coisas diferentes. Iguais não te produzem muita sabedoria, mas diferentes fazem raciocinar. E quando você descobre que existe um cérebro na sua cabeça que pode fazer o seu horizonte abrir e abrindo e abrindo, aceitando, respeitando o próximo, você começa a entender que não são as palavras que fazem diferença, mas os gestos, que é o que a gente está tentando implantar no Espiritismo. Para que você seja um bom espírito, não basta só você tentar ser bom. Você tem que praticar a bondade. Você tem que praticar, mas não aos olhos de outros. Ao seu interior, ao seu espelho. O que importa para você é você. O que importa para a coletividade é o seu exemplo. Mas para você, o desenvolvimento de ações positivas, de amor, de carinho, de afeto, vai interessar para você. E isso vai modificando as suas energias, os seus sentimentos, os seus reconhecimentos, que faz e fez e tem feito a diferença do Brasil em relação ao resto do mundo. A gente tem um monte de problema, como você falou, a gente tem corrupção, tem isso aqui, mas você vai levando. Sabe como é que é? Isso não é o principal para a gente. O principal é que a gente consiga fazer o mundo melhor. É por isso que eu acredito muito no brasileiro. Com toda a dificuldade, com toda a malandragem, com toda a esperteza, isso é passageiro. E isso cada um vai aprender. Se não aprender aqui, na encarnação, vai aprender a hora que despertar lá, porque lá nós vamos ter consciência do que é que fomos aqui. E para que haja uma nova encarnação, a pessoa, o espírito vai ter que acreditar que ele pode progredir. E aí vai fazer novos contratos, vai implorar para vir, porque a gente não pede, a gente implora por uma oportunidade. E aí a coisa vai fluindo gradativamente. Porque, graças a Deus e a Jesus, nós não temos o sofrimento que esse povo tem lá fora, com guerra, com enchente, com isso, com as catástrofes provocadas ou naturais.
Não temos. Até mesmo nas catástrofes. Todos Gente, boa nós, noite, obrigado. né? O pessoal é danado, né? Quando a gente começa a falar isso, do Brasil, coração do mundo e tal, e aí quando a gente lê o livro, a gente tem convicção mesmo que Jesus. Aí a gente tratando dessa questão, então por que o Brasil? Já foi questionado também isso. O Brasil foi o último país a Não, bom dia. abolir a escravidão, né? Porque o Brasil ficou tanto tempo. E aí a resposta está no seguinte fato: o Brasil foi o único país que aboliu a escravidão em paz, que não teve guerra civil, que não teve segregação, que foi um processo natural. Então você teve a lei do ventre livre antes, depois a lei da abolição da Ele é escravatura, sexagenário, não deve? a lei do sexagenário. Então teve, e no Brasil não houve uma guerra, mortandade, uma guerra fratricida entre irmãos negros, como teve nos Estados Unidos, por Guerra exemplo, civil, né? A Guerra Civil da Secessão. Então, no Brasil, o plano espiritual foi ajeitando as coisas para que esse momento terrível da história acontecesse, mas que acabasse, que terminasse em paz, né? Sem ocasionar essa guerra entre o mesmo povo. E eu lembro que o Márcio falou que morou na. O Márcio está aí, né? Deixa eu ver aqui. Ele estava, acho que ele saiu. Na Inglaterra. Ou na Inglaterra, Brasil pediu, mandou beijo para todo mundo, mas disse que ele precisava sair. tá. Ele morou na Inglaterra, Márcio, em Dinamarca também um tempo, não morou? Não falou? Ou não? Não, na Dinamarca não foi. Não, na Inglaterra. Irlanda, sei lá. Eu lembro que ele falou mesmo dessa diferença, né, do povo brasileiro, da generosidade, do acolhimento do povo brasileiro, que é bem diferente de lá, né? Ele sentiu bastante isso. De qualquer lugar onde você vai. Mas é isso. Acho que já deu o nosso horário. Se não tiver mais alguma coisa. Ó, só corrigindo, gente, dá licença, desculpem. Quando eu procurei o centro, foi na época do Covid. Tinha, acho que uns 5 centros, sim. Lembra, Lucy? Só que estavam fechados por causa do Covid. Então, eu não sei se existe mais centros hoje ainda também. Eu acho que tem, sim, né, Lucy? Eu acho que tem. São centros diferentes, né? Mas deve ter mais, sim, mais sim. Diferentes, mas tem sim. Que bom, que bom. Tinha, mas estavam fechados. Mas todos capitaneados por brasileiros. É, Todos. Que bom. Tomara que se espalhem mesmo, né? estavam fechados, né, todos. É isso, gente. Então tá. Uma coisa. Não. Bom, boa noite a todos. Ou seja, se não tivesse brasileiro, não teria centro nos Estados Unidos. Precisa ir os brasileiros para lá para ter centro. Meus amigos, que bom tê-los aí novamente, né? Terça-feira, esse encontro, eu chamo até de divino. Eu e o Reginaldo, nós temos um amor, né, Reginaldo? O Reginaldo fica bravo, vai em casa me buscar, que eu estou sem carro, vai me levar, tá uma beleza. Fica bravo. E dedicando, né, todas as nossas boas vibrações para a Tia Selma. Quem a conhece sabe a figura que ela é, a pessoa que ela é. Eu vejo assim, quando eu conheci a Tia Selma, eu me assustei com aquele jeitão abrutalhado, meio estranho dela, Você não trabalhou mas com ela é aquela pessoa que faz as coisas. Todo mundo pensa que ela não é uma boa pessoa, ela está fazendo e ninguém está nem percebendo. A primeira vez que eu encontrei com ela foi, a casa fazia um almoço, não sei se vocês lembram, tinha de Natal lá no Cerâmica, no bairro de Zona Rural. Era um lugar, uma coisa linda que se fazia, infelizmente não deu para fazer. Natal, a sombra do abacateiro. Natal, a sombra do abacateiro. Era feito aqui num bairro rural aqui de Pinda. E ela começou a brigar comigo, eu fiquei olhando. Depois ela veio com o pratinho, tipo, toma, come. Quer dizer, é uma pessoa fantástica, né? Uma bela espírita, uma pessoa do bem.
Que Jesus abençoe, que o Dr. Bezerra de Menezes acalente e traga ela de volta para nós aqui no centro e tudo mais. Então, neste momento em que nos despedimos do nosso encontro desta terça-feira, que nossos corações estejam melhores, mais leves, nosso pensamento em fraternidade, igualdade, liberdade, amor, o amor universal que Jesus nos ensinou. É com esse intuito que aqui estamos, que outras casas que também praticam, que têm esse estudo, tantos outros. É o nosso trabalho, é a nossa vontade de melhorar, de crescer, de que nós, como disse nosso colega aqui, ao olharmos para o espelho, que nós nos vejamos melhores, não para os outros, para nós mesmos, para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento. E isso irradia, transforma, muda os renitentes que às vezes estão ao nosso lado, por experiência própria. Cada um de nós aqui, se perguntar, vai dizer que alguém próximo melhorou com você. E é com esse intuito, com essa delicadeza desse estudo que aqui estamos, todas as terças-feiras, e fora daqui, o que aprendemos, vamos levando para o nosso dia a dia, para todos ao nosso redor. Que tia Selma tenha as luzes do amor, da vibração positiva. E assim, pedimos autorização para os mentores da Casa de Eurípides, para o encerramento da noite de hoje. Que Jesus nos abençoe e nos proteja todos os dias de nossa vida. Que assim seja, meus irmãos, e graças a Deus. Com vocês, Lucinha do Vicente. Segurando assim. Olha, hoje seria aniversário de uma amiga e irmã que já partiu, mas que eu sei que está sempre por perto. E a canção escolhida foi sobre a amizade. A amizade que a gente faz todos os dias com novas pessoas, a amizade que a gente está sempre alimentando com as pessoas com quem a gente convive, com quem a gente tem aquele prazer de poder estar junto, de estar estudando junto, de estar convivendo junto. Então, a amizade. Se uma boa amizade você tem, louve a Deus, pois a amizade é um bem. Toda boa amizade você deve conservar, como é bom quando se sabe amar. A amizade vem de Deus e a Deus deve levar, como é bom quando se sabe amar. Uma boa amizade é mais forte do que a morte, mesmo longe na saudade. A amizade vai ficando até mais forte. A amizade é da vida uma canção. A amizade faz cantar o coração. Ser amigo é fazer ao amigo todo bem. Como é bom saber amar alguém. A amizade vem de Deus e a Deus deve levar. Como é bom quando se sabe amar. Aê! Essa agora foi. Ai. Beijos! Beijo a todos os meus amigos. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Que legal. Ai, que bonitinho, Márcio. É isso. Fiquem com Deus. Amém. Vocês